Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje a gente vai ter review de placas de vídeo, cara. A RX 6600M contra a RTX 2060 Super, tá? Essas duas placas nós compramos no AliExpress da 51 RISC, tá? Se você olhar esse review e se interessar em comprar qualquer uma delas, vai ter a nossa tabelinha aqui embaixo na descrição desse vídeo, onde você pode comprar lá e a gente ganha uma comissãozinha por essas vendas, tá? Então essas duas placas aqui a gente vai colocar elas uma contra a outra, tá? Eu vou botar os preços delas na tela aí, mas a 2060 Super é levemente mais cara do que a RX 6600M, que na minha concepção ela deve entregar mais desempenho do que a 6600M nesse caso, tá? Eu preciso comentar também a bancada que eu utilizei para fazer todos esses testes, tá? Foi uma bancada com um Ryzen 7600X, tá? Então já dessa nova geração na socket AM5, 32 GB de memória, 2 pentes de 16, 6000 MHz, tá? E os jogos todos estão instalados no NVMe, no Windows 10, e também o driver é o último driver de cada uma das placas, tá? O teste foi feito hoje, dia 21 de fevereiro, baixei o último driver da NVIDIA, o último driver da AMD. Na verdade, rolou algumas inconsistências nos testes, e eu acabei refazendo todas as capturas de tela, mas as inconsistências se manteram inconsistentes. E a gente vai conversar um pouco sobre isso no vídeo de hoje, tá? Eu já queria agradecer também aos membros aqui do canal, cara, que ajudam o nosso trabalho, tá? Isso ajuda demais. Se você quiser clicar aqui embaixo em Seja Membro, você pode ajudar demais o nosso trabalho, tá? Isso é muito importante pra gente. Muito obrigado aí às centenas e centenas de membros que nós temos aqui no canal que nos ajudam, tá? Muito obrigado a todos vocês, tá? Então vamos pular aqui para as capturas de tela que eu fiz, né? Usei uma placa de captura para fazer todas essas capturas de tela, então não tem impacto de performance ali na máquina. Então a gente vai olhando aqui as capturas de tela e vamos conversando um pouco sobre o que aconteceu nestes testes, tá? Eu vou dar play aqui em 3, 2, 1... Foi. Começou aqui então as nossas capturas, tá? Começamos aqui no Forza 5. Eu não coloquei os jogos em nenhuma ordem específica, eu coloquei na ordem que foi aparecendo para mim editar. E vocês podem ver que sim, está certo, tá, galera? A 6600M contra a 2060 Super está dando um pau na 2060 Super no Forza 5, tá? O Forza 4 e o Forza 5 teve essa inconsistência gigantesca de performance. Eu refiz os testes, fui lá, revi as qualidades e tudo mais. No final aparece uma print com as qualidades. Estava tudo certo, achei que tinha algum problema, e foi por causa desses jogos que eu peguei e refiz todas as capturas de tela. Então eu fiz 2 vezes todas as capturas de tela, mas nas 2 vezes que eu fiz, essas inconsistências continuaram, tá? Então 40 e poucos frames a mais para RX 6600M, tá? Agora já aqui no Days Gone a gente vê que a 2060 Super tem uma leve vantagem sobre a RX 6600M, tá? E é isso que eu esperava, na verdade, né? Essas placas eu esperava, pelo que eu já tinha pesquisado um pouco na internet, eram placas muito próximas uma da outra, não esperava uma inconsistência em alguns dos jogos, como agora no Forza 4 a gente tá vendo aí também, continua aquela inconsistência não, né? Provavelmente mais bem otimizado, talvez por ser DirectX 12, não sei quais são os motivos, gostaria que vocês dessem a opinião sobre esse assunto aqui nos comentários, tá? Mas, sim, cara, Forza 4 e Forza 5, a 6600M lavou o chão com a 2060 Super, tá? Vale lembrar que no final dessas capturas de tela nós tivemos 2 problemas grandes com essas placas, e eu quero que vocês fiquem atentos por causa disso, tá? Nem tudo são mil maravilhas quando a gente pega essas placas do AliExpress, e daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, tá? Agora a gente pode ver também 50, 60 frames a mais para 6600M, e isso com certeza vai dar uma bela vantagem para lá no final, quando a gente mostrar a média de frames e também fazer o custo por frame dela. Tá? As placas estão aqui na descrição do vídeo, na nossa tabelinha ali, vocês podem ver o preço delas e tudo mais, tá? Então aqui a gente vê que a 6600M foi 7 ou 8 frames superior no Horizon Zero Dawn, e agora no Spider-Man a gente consegue ver que a 2060 Super está bem na frente no Spider-Man. Eu particularmente não estou acostumado a fazer testes assim, geralmente uma das placas ganha, a placa que ganha em tudo, ela não ganha em alguns jogos e perde em outros, né? Mas vamos lá, vamos ver isso aí, são 20 e poucos frames, 20, 21 frames de diferença ali para 2060 Super, nesse caso aqui dando uma equilibrada nessa brincadeira toda, tá? Agora no Monster Hunter World a gente está vendo aqui um desempenho muito parecido entre as placas, né? Um desempenho muito parecido. Notem também que a 2060 Super é uma placa mais esquentada que a 6600M, tá? Isso aí vocês podem olhar aí durante o vídeo todo, ela se manteve mais quente em todos os cenários, tá?
todos os testes aqui foram feitos também em Full HD. Agora a gente tem o Total War Three Kingdoms, né, que é um jogo bem legal, tem um scaling bom, apesar de muita gente não jogar, mas tem um scaling realmente, eu também não jogo, mas é uma ferramenta de benchmark muito boa que tem aqui, costuma ter um scaling legal, botou melhores placas de vídeo, melhores processadores, acaba tendo um acréscimo de desempenho, tá? E aqui a gente pode ver que a 2060 Super tá levando uma vantagem de 10, 12, 13 frames praticamente em cima da 6600M. É por isso que eu até me senti um pouco desconfortável fazendo esse vídeo, tá? Porque geralmente uma placa que é melhor, ela ganha em tudo. Ela não ganha em meia dúzia de jogos, na outra meia dúzia perde. Não fica uma troca de soco assim tão, sabe... Chega próximo, mas não... Essas inconsistências me deixaram um pouco desconfortáveis nesse review, tá? A 2060 Super aqui, mantendo aí uns 10 frames acima no Total War Warhammer 3, que é um jogo, né, é mais pesado que o Total War Three Kingdoms e tudo mais, e é bem bacana também, cara. Esse eu joguei. Mas olha só, são aqui 10 frames praticamente de diferença da 2060 Super, levando vantagem em cima da 6600M, tá? Então, olhem as temperaturas, coloque pause, veja o que vocês estão achando. A 2060 Super, outra coisa que eu preciso comentar ali, ó, vocês estão vendo no frame time, que está oscilando bastante, isso aconteceu em bem mais casos do que a gente gostaria, tá? Com aquela oscilação, quanto menor ela, mais fluidez a gente tem. Em nenhum caso eu senti stuttering ou algum tipo de engasgada da 2060 Super, mas ali no gráfico de frame time, a gente nota que parece que está meio instável alguma coisa, mas novamente, está oscilando, não está dando stuttering ou algo do tipo. Aquelas oscilações é complicado quando tem um salto muito alto, né? Acaba dando aquela mini travadinha, aquele stutteringzinho, acaba atrapalhando a tua experiência para jogar. Não vi, né? Apesar de que eu gostaria que não tivesse aquela oscilação ali, mas particularmente não vi nenhum jogo ali que deu algum tipo de travado, algum tipo de stuttering, tá? Então a gente está vendo aqui cerca de 10 frames a mais para 6600M no Assassin's Creed Valhalla, e agora o Immortals Phoenix Rising, tá? É um jogo que provavelmente deve sair na nossa próxima rotina, na nossa próxima atualização de rotina de benchmarks. Eu geralmente atualizo no final do ano, mas como tinha grandes lançamentos para o começo do ano agora, eu acabei dando uma segurada para fazer a troca de alguns jogos. Deve sair o Horizon, deve sair o Immortals Phoenix Rising, deve sair o Assassin's Creed Valhalla, deve sair o Call of Duty e entrar talvez o Returnal, Hogwarts Legacy e talvez algum outro jogo assim, mas eu vou conversar, a gente vai negociar com vocês, tá? Nesse caso aqui, a 6600M praticamente 20 frames a mais no Immortals Phoenix Rising. Essas inconsistências que me deixaram extremamente desconfortável. Tem jogos que a 2060 Super ganha 20 frames e tem jogos que a 6600M ganha 20 frames. Então, não costuma acontecer isso nos reviews que a gente acaba fazendo. Ou ganha em tudo ou perde em tudo, né? Muito complicado ver esse tipo de coisa acontecendo aqui, tá? Agora aqui no COD a gente vê que a 6600M tá levando uma vantagem realmente bem grande, tá? Também, nesse caso, são mais de 20 frames de vantagem para 6600M, que é, cara, é uma das placas imbatíveis aí para quem quer comprar uma placa para Full HD. Eu achava que a 2060 Super podia competir com ela, mas a gente tá vendo que vai ser muito complicado competir com ela, a não ser que tenha um custo por frame, um custo-benefício mais interessante, tá? Aqui agora, acho que é um dos últimos jogos, o Borderlands 3, tá? Fazendo aqui todas essas capturas de tela também, nós já vemos que já está cerca de 20 frames acima a 6600M do que a 2060 Super, tá? Então é muito fácil manipular esses testes aqui, seria muito fácil manipular, eu poderia pegar os testes que a 2060 Super ganhou e poder validar a compra da 2060 Super, e também poderia pegar somente as que a 6600M arrebentou com a 2060 Super e manipular de um lado para o outro. É por isso que é interessante, isso eu digo até para vocês me darem dicas, e vocês darem dicas até para outros reviewers que vocês conhecem, o pessoal não usar apenas jogos otimizados para AMD ou jogos otimizados para NVIDIA, mas otimizar um mix, né? Usar jogos meio a meio, assim dá um resultado mais sólido para vocês, tá? Cerca de 20 e poucos frames ali, superior a 6600M, né? Muito frame. E agora aqui no Bom da Guerra, né? No God of War, nós temos aí a 6600M também levando vantagem, tá? Eu acho que ficou bem claro para vocês, eu quero mostrar a média de frames e o custo por frame, e aí eu quero mostrar o probleminha que foi encontrado aqui neste teste, tá? Um probleminha que pode ser um problemão para alguns de vocês, tá? Chegamos aqui no final do God of War, 8 frames a mais para 6600M, tá? E vocês podem notar que nós não tivemos Red Dead Redemption e também não tivemos Doom Eternal, tá? E nós temos um motivo para isso, tá? No Red Dead Redemption,
deu esse erro aí na tela que vocês estão vendo, tá? Eu não consegui rodar o Red Dead Redemption na RX 6600M por algum motivo, tá? Por algum motivo. Se alguém souber qual é que é esse erro aí que tá dando na tela, me avise que depois eu faço as capturas e refaço aí botando o Red Dead na tela. Então no Red Dead deu esse problema aí, cara. Se alguém souber como resolver, por favor, comentem, tá? Não teve o que eu fazer, não consegui. Instalei driver, instalei de novo, não consegui fazer o Red Dead rodar apenas na RX 6600M, tá? Na 2060 Super ele rodou super tranquilo, sem nenhum tipo de problema, tá? Já no Doom Eternal aconteceu um outro problema, onde apareceu erro com driver de GPU, travamento encontrado durante validação da inicialização da Vulkan, tá? Não consegui também utilizar o Doom Eternal, não consegui fazer as capturas de tela com ele na 6600M, tá? Então, teve 2 jogos dos 15 que a gente costuma fazer aqui que eu não consegui fazer a 6600M abrir, por algum motivo, talvez pela versão do driver. Eu botei aquela última versão, não botei a versão. Tem uma versão que é a última, né, que foi agora de fevereiro, e tem a versão recomendada que é de dezembro. Eu não usei a versão de dezembro, tá? Eu deixei apenas a versão de fevereiro, tá? E esse é o grande problema, aquele que eu comento para vocês, as placas da AMD. Drivers, drivers e drivers. Sempre são em relação a drivers, e eu perdi pelo menos 3 horas do meu dia hoje devido a drivers da AMD, tá? É um lixo completo, né? Os drivers da AMD são um lixo completo. Qualquer pessoa que falar qualquer coisa diferente disso está mentindo para vocês, tá? Isso eu preciso deixar extremamente claro, tá? Mas vamos lá, vamos pegar aqui e vamos dar uma olhada como que ficou as médias dos frames, tá? A 2060 Super ficou 98 frames, enquanto a 6600M 112, tá? Vale lembrar que era para ter feito a média em 15 jogos, mas acabamos fazendo em menos jogos, porque a 6600M acabou não rodando 2 deles, tá? Então, são ali 14 frames a mais para a 6600M, tá? Em desempenho bruto, então não tem o que falar. A 6600M é uma placa superior, tá? Falando do preço dessas placas, o preço está aí na tela. A 6600 em relação à RTX 2060 Super são R$200 de diferença. Obviamente, se não for taxado nem nada, esse aqui é o preço já direto do AliExpress. Essas placas aqui a gente não foi taxado, graças a Deus, em nenhuma delas. Teve algum dos kits que foi taxado, mas quando chegar no dia do review dele eu comento para vocês, tá? E o custo por frame dessas placas ficou ali R$12,82 para a 2060 Super e R$9,40 a RX 6600M, tá? Então a 6600M teve mais desempenho, ela custa menos, ela é uma placa imbatível em relação ao custo por frame, mas a gente teve aquele nosso problema ali em relação aos drivers, tá? Não sei o que fazer, me recomendem como resolver esse problema, que volto, faço as 2 capturas extras, faço uma DLC grátis para vocês aí desse vídeo, colocando os outros 2 jogos que faltaram, pra gente poder quantificar melhor, talvez, ali isso tudo, tá? Mas isso é uma coisa que vocês precisam saber, tá? Qualquer pessoa que falar para vocês que os drivers das placas da AMD são bons, essa pessoa é uma pessoa mau caráter que está mentindo na cara de vocês. Os drivers da AMD são um lixo completo e qualquer pessoa que já utilizou o produto sabe que são um lixo completo, né? Imagina você comprar uma placa dessas e você não conseguir rodar a Red Dead. Eu sei que vai ter algum de vocês aí nos comentários que vai ter uma solução muito rápida para esse problema, e eu já agradeço de antemão quem conseguir achar a solução para este problema, tá? O que eu tenho que fazer para resolver os problemas de abrir o Red Dead e também o Doom Eternal aqui nessa placa, até porque não teria porquê esses 2 jogos aqui são utilizados em Vulkan, e Vulkan é da AMD, e mesmo assim ele não consegue abrir, sendo uma que é da AMD. Bom, eu vou aguardar os comentários de vocês, porque eu sei que vai aparecer alguns de vocês aí para me ajudar nessa questão, tá, cara? As 2 placas são legais em relação Tem uma coisa que eu preciso comentar também. Eu senti aqui, eu não tenho um decibelímetro, e mesmo se eu tivesse um decibelímetro, eu acho uma babaquice fazer esse tipo de teste, mas a 2060 Super foi uma placa que eu senti que o ruído dela é levemente superior ao da RX 6600M, tá? Então o ruído dessa placa aqui é um pouco
mais alto. Não é nada absurdo nem nada, as placas têm um ruído relativamente baixo, né? Mas eu senti que entre essas duas, a 2060 Super certamente tem um ruído levemente superior, tá? Então, comentem aí, cara, o que vocês acham dessas duas placas, se vocês gostaram do teste, querem ver qual jogo rodando. Cara, passem o feedback pra gente aqui, pra gente poder cada vez mais melhorar o nosso trabalho, tá? Um grande abraço a todos vocês, vejo aí vocês nos próximos vídeos, valeu e tchau, tchau!